Oi, gente, tudo bom? Tô aqui gravando mais esse IGTV. Hoje eu queria usar a sugestão do Cris, que deixou no último vídeo sobre a escrita e autoconhecimento, mas eu decidi falar sobre a literatura e o autoconhecimento, porque eu acredito que a literatura ajuda já no autoconhecimento quando a gente se torna leitor ávido, assim, né? Uma pessoa que lê um texto e se questiona sobre o que está por trás, qual que é o tema do texto, qual que é o contexto histórico daquilo, qual que é a vida do autor e como influenciou aquilo. Por vários pontos eu acredito que a leitura já ajuda isso. Tem estudos que dizem, né, que a criança que lê, o adolescente que lê, se torna um adulto mais empático, óbvio, para mim seria óbvio, mas enfim, que tu consegue se colocar melhor no lugar do outro porque tu já experienciou várias outras situações ali diferentes da tua, né? Então tu consegue abrir um pouco a caixinha. Tem outro estudo que eu li esses dias sobre inteligência emocional. Não era um estudo, era um artigo só falando sobre uma coisa que eu nunca tinha escutado na inteligência emocional, mas fez todo sentido, que é se tu não tem vocabulário para definir uma emoção, como que tu vai reconhecer ela em ti e nas outras pessoas, né? Então, falava sobre ler e desenvolver o vocabulário te ajuda a entender o que tu tá passando, né? O que as outras pessoas estão passando. Falava bastante sobre pessoas bilíngues também, então, pessoas que têm, às vezes conseguem identificar uma emoção melhor numa língua que não é delas, é interessante. E esse vocabulário, claro, porque o autor, na hora que tá escrevendo, a pessoa que é autora, ela vai tomar todo o cuidado com as palavras que ela usa, né? Então ela sabe que bravo não é a mesma coisa que irritado, que não é a mesma coisa que frustrado, que não é a mesma coisa que descontente, enfim. Várias coisas que na hora que o autor coloca no papel ele tá pensando, e daí ele descreve tudo, né? O narrador descreve o que é a situação e tal, tu consegue ver de vários ângulos, e daí tu consegue reconhecer melhor aquela emoção. Então, te ajuda a reconhecer os teus sentimentos e os dos outros, tendo vocabulário, tendo conhecimento, né? Literatura é conhecimento e ela te dá acesso a séculos e séculos da experiência humana, né? Então, tu consegue ler os autores clássicos e entender como era o Rio de Janeiro no século XVIII, como era, sei lá, vai ler um autor asiático, vai entender um pouquinho mais. A gente tem aí um filme que fez sucessão, né, Parasita, que literatura também é script de filme, né, gente? Eu incluo script de filme em literatura. E o diretor falou que ele fez um filme sobre a sociedade coreana, mas daí ele se ligou que é um filme sobre a experiência humana nesse nosso mundo de hoje em dia. Então, isso já te abre várias leques de caminhos e sinapses neurais, sei lá, para entender o que tu tá passando, quem tu é, ler literatura clássica brasileira para entender o que é ser brasileiro, ler literatura contemporânea brasileira para entender o que é ser brasileiro hoje em dia. Enfim, e sempre uma leitura ativa, né? Aquela leitura que vai procurar entender mais profundo o texto, o contexto, o autor, enfim. Quanto mais você se jogar, melhor. E a parte da escrita, então. Daí eu parafraseio um cara chamado George Orwell, né? 1984, A Revolução dos Bichos. Que ele tem uma frase que ele diz que se as pessoas não sabem escrever claramente, elas não sabem pensar claramente, então alguém vai estar pensando por elas. Porque escrever nada mais é do que tu organizar uma cadeia de pensamentos, né? Principalmente numa redação que tu vai ter que argumentar, ou até num textão de WhatsApp, né? Ou no Face ou no Insta, que tu vai ter que passar a ideia que tu tá querendo passar, o sentimento que tu tá querendo passar da maneira mais clara possível. E a pessoa que escreve, ela se joga demais, né? Demais. Tem coisas, às vezes, que é bem do inconsciente lá, subconsciente, enfim. E
tu usa aquilo, às vezes, eu uso muito pra expurgar as coisas de mim, assim, exorcismo. Tô me sentindo negativo, vou lá escrever, passa. Tem muita coisa que eu nem posto, porque não dá. Mas, às vezes, a gente sente algumas coisas boas que também são super... Eu não consigo ficar sem escrever. Se eu sinto uma coisa super boa, eu pego um papel, eu escrevo. Essa geralmente eu posto, ou publico. Mas, às vezes não fica bom, mas a gente trabalha em cima, né? Vai lá, pega de novo, edita. Mas eu acredito que é muito se jogar, entender o que tu tá passando, o que... Às vezes tu vai escrever um romance que não tem nada a ver com a tua vida, mas tu tá ali. Se alguém que te conhece pega e lê, ele vai dizer, eu consigo ver fulano ou fulana falando isso. E é também um exercício de autoconhecimento também, porque como autor tu tem que ser um observador de pessoas, né? Tu tem que refletir sobre os trejeitos das pessoas, sobre uma palavra que a pessoa usa, um sotaque que a pessoa tem, entender que uma pessoa que mora num lugar faria uma coisa, outra pessoa faria diferente. E então, nisso, tu já começa a refletir sobre a tua vida, né? Qual que são os teus trejeitos, o que que tu faz no teu dia a dia que é único teu. Como seria um personagem teu num livro? O que diferiria característica física, uma mania, enfim. O que seria teu ali? Tu começa a refletir sobre essas coisas. E pra finalizar, eu trouxe uma introdução num livro chamado História do Olho, de um autor francês chamado Georges Bataille. E na introdução fala exatamente sobre essa coisa do autoconhecimento, que o Bataille estava conversando com um analista dele, o terapeuta dele, sobre essa coisa dele ter medo de algumas coisas que ele tinha passado na infância e tal, de, né, como é que eu vou fazer para lidar com essas coisas, e o terapeuta dele disse, escreve, tu é escritor, escreve. E então eu vou ler um parágrafo aqui para fechar o vídeo, beleza? Agradeço o Cris por ter mandado a sugestão. Se tu curtiu, comenta, dá like, salva, compartilha. E tamo aí, vamos continuar com esses vídeos tentando trazer um pouquinho de conhecimento, alguma coisa pra vida de vocês. Então, essa aqui é a introdução, deixa eu ver de quem escreveu essa introdução. Eliana e Robert Moraes escreveu essa introdução sobre a história do olho do Georges Bataille. A análise permitiu, portanto, uma descoberta essencial para Bataille, a de que as narrativas, conforme sugere Michael Surya, abre aspas, se elaboram nas paragens mais próximas da existência. Dessa existência, elas dizem qual é a determinação profunda, ao mesmo tempo que operam um sábio trabalho de descentramento e de metamorfose, fecha aspas. Uma vez deslumbrada a possibilidade libertadora de transformar a substância da vida em matéria textual, o autor pôde dar curso livre aos excessos de sua imaginação, realizando no plano simbólico as estranhas exigências que o atormentavam. Essa descoberta, que está na origem da história do olho, abriu para Bataille os caminhos de uma escrita sem reservas. Afinal, como ele próprio diria muitos anos mais tarde, abre aspas, sendo inorgânica, a literatura é irresponsável. Nada pesa sobre ela. Pode dizer tudo.